Trabalho com vidro de laboratório e gostaria de trabalhar com peças artesanais. Uma das diversas dúvidas é sobre a forma de fusão do vidro. Como fabricá-la? Cerâmica ou gesso? Eu particularmente acho essa parte, o poder de dar forma, de poder dobrar o vidro, uma das partes mais legais do trabalho. Tão legal quanto a própria criação da peça. É como se você tivesse dado um passo muito além, isso como artesão, do que onde você está. Então você passa de um artesão que somente faz a fusão, para um artesão que também consegue dobrar, dar forma ao vidro à sua vontade. Eu lembro que foi somente quando eu comecei a criar meus próprios moldes que eu praticamente fui considerado um artesão de verdade. Antes disso eu era somente um aprendiz de fuse. Daí quando eu aprendi a montar, a projetar meus próprios moldes, eu já fui convidado, isso logo na sequência, a ministrar meu primeiro curso em Itaquá, aqui em São Paulo. Isso há 11 anos atrás, e nessa época eu tinha somente 19 anos. E adivinha qual foi o primeiro molde que a turma pediu para me ensinar eles a fazer? Se você é da área do fuse ou conhece peças feitas com essa técnica, com certeza você já deve ter visto uma peça, na verdade duas peças criadas com esse mesmo molde, que é um molde para cinzeiro, que também pode ser usado para criar saboneteira. Acho que é meio que cultural os artesãos começarem a moldar suas primeiras peças utilizando um molde semelhante. E existem vários materiais que podem ser utilizados para a criação dos seus moldes, ou podem ser usados como o próprio molde. E aqui eu vou citar 3 formas diferentes de você poder moldar a sua peça. A primeira forma que você pode moldar a sua peça é usando placa de fibra cerâmica. Eu particularmente gosto muito dessa forma, porque ela me dá a praticidade, a facilidade que eu preciso para esculpir na placa um molde praticamente idêntico à peça que eu pretendo criar. Seja criando peças mais horizontalizadas ou verticalizados, utilizando a técnica de queda livre. E além dessas duas vantagens técnicas que eu citei aqui a respeito desse material, ainda existe mais algumas. Eu vou citar aqui mais 2 delas. Uma delas é a sua resistência a altas temperaturas e também a mudanças bruscas de temperatura, o que é muito bom para o molde em si. E a outra é que ela pode sim ser usada muitas vezes e, se bem cuidada, pode durar dezenas, centenas e, por que não, milhares de queimas. Isso simplesmente porque ela também é feita do mesmo material que é construído o forno de fusão. Mas se você, assim como eu, também é alérgico a esse material, eu recomendo que quando você for criar seu molde com ele, caso você escolha ele para a criação dos seus moldes, você se cubra dos pés à cabeça, porque a bicha coça. E um outro detalhe que de forma alguma eu posso deixar de te falar aqui, é que quando você for manusear esse material, obrigatoriamente você tem que estar utilizando máscara, pelo simples fato de ele ser cancerígeno. E se você inalar o pó com uma certa frequência, já viu, né? Dito isso, a segunda forma de você moldar as suas peças é usando um gesso especial para trabalhos em alta temperatura. Já pensou poder não só dar forma à sua peça, como é o caso do exemplo do molde, mas também ir além disso, criando literalmente uma escultura de vidro? Meu amigo, isso pode ser feito também usando gesso. Basicamente, você cria uma forma ou escultura em argila. Então, você cobre ela com esse gesso, criando um pequeno molde. Daí você reforça esse molde com arame e coloca um pouco mais de gesso para também reforçar a estrutura de arame. Então, depois que esse gesso secar, você volta sua atenção para o interior, onde está a argila, e retira toda a argila de dentro. Lembra que você criou uma escultura em argila? Daí vai sobrar aquele espaço vazio. Daí é só derreter o vidro e ir colocando dentro desse espaço. Então, assim que a peça resfriar, você tem uma escultura criada por você no próprio vidro. E é óbvio que aqui você tem que fazer um controle muito rígido de temperatura, para que na sua peça não aconteça o salto térmico. Porque já pensou ter todo esse trabalho de adquirir o gesso, criar uma escultura em argila? Se você for criar uma escultura, imagine que vai ser uma escultura com alguns detalhes. Criar essa escultura em argila, depois cobrir ela com esse gesso, cobrir o gesso, primeiro molde com arame, depois reforçar o arame, reforçando
consequentemente também o molde com mais gesso, esperar secar, tirar a argila, preparar o vidro para ir para o interior do molde, levar tudo para o forno, fazer o controle de temperatura errado, para a peça sair toda errada, ou na pior da hipótese, sair quebrada, olha quanto tempo você gastou. E o único ponto negativo desse molde é que ele, diferente do outro que eu citei anteriormente, o molde feito com placa de fibra cerâmica, esse só pode ser usado uma única vez. Porque para que você consiga tirar a sua escultura inteira, é necessário e importante que você sacrifique o molde. Mas, vendo pelo lado positivo, você tem uma peça totalmente exclusiva, podendo ganhar até um pouco mais se comparado àquelas peças que são criadas utilizando série, produção em série. E a terceira forma de você poder moldar uma peça de vidro é comprando uma forma de cerâmica. Infelizmente, não é todo mundo que tem a facilidade e a disponibilidade de criar uma forma utilizando placa de fibra cerâmica ou gesso, mas que também gostariam de poder dar forma às suas peças. E para isso existem hoje no mercado vários tipos, modelos e tamanhos de moldes ideais para que você possa moldar à sua vontade peças que você mesma criou utilizando a técnica de termofusão. E eles são criados utilizando materiais muito resistentes a altas temperaturas, como cerâmica, porcelana, argila e outros materiais que podem facilmente superar temperaturas próximas a 900 graus, que no caso do trabalho com o vidro já é mais que o suficiente para você ter um bom resultado com a sua peça. Em suma, as três formas de você conseguir moldar suas peças de vidro são: criando um molde de placa de fibra cerâmica, criando um molde utilizando gesso especial para trabalhos em alta temperatura, e a mais simples de todas, que é adquirindo um molde pronto. Com qualquer uma dessas três você consegue facilmente dar uma forma diferenciada à sua peça. Lembrando que alguns desses materiais também podem ser usados em conjunto com a mufla. Por exemplo, com a placa de fibra cerâmica você consegue facilmente criar um molde pequeno para termoformar uma peça pequena. Isso dentro da própria mufla. Lembrando de sempre tomar o máximo de cuidado para respeitar a distância entre a placa de fibra cerâmica que você vai colocar, o molde que você vai colocar dentro da mufla e a camada de aquecimento. Esse molde não pode encostar na camada de aquecimento da mufla. Caso encoste, pode causar algum dano a essa camada de aquecimento, consequentemente também a sua mufla, a funcionalidade da sua mufla. Então respeita o máximo possível essa distância de pelo menos 3 milímetros. 3 milímetros.